O incêndio na Boate Kiss foi uma tragédia que matou 242 pessoas e feriu 636 outras na Boate Kiss. E foi localizada na cidade lá de Santa Marta, no Rio Grande do Sul, no dia 27 de janeiro de 2013. Nós estamos em 2022, né? Então, assim, são quase 11 anos, né? Não é isso? Quase 10 anos, na verdade, isso mesmo. E assim, o que chama atenção, assim, mais ainda da gente, é que as pessoas ficam perguntando, mas como é que pode? Né? Vamos entender por que o júri foi anulado pela justiça. Eu vou poder responder? Jamais. Quem pode responder é quem entende do assunto. E é por isso que o José Antônio Cantuária Filho está aqui no nosso estúdio. Olha ele aí. Ele é advogado criminal e membro da APAC e veio para tirar as nossas dúvidas. E isso é o que vai acontecer agora no Direitos e Deveres. Você sabe que existem casos no mundo, até no Brasil, enfim, filmes relatam situações, e aí é importante a gente entender por que algumas coisas acontecem e outras não, né? E aí a gente trouxe esse caso para a gente abordar aqui no programa e o José Antônio Cantuária Filho nos ajudou, cooperando em estar aqui hoje com a gente nesta manhã. E eu sei que para um advogado criminal estar nesta manhã realmente tem que ser muita boa vontade. A gente agradece de coração pela sua presença. Nós que agradecemos. E aí a gente começa falando sobre esse caso da Boate Kiss que mexeu com o Brasil, até com o mundo, né? Foram muitas pessoas, algo que realmente a gente, de uma certa forma, lamenta, porque foram muitas famílias envolvidas. O que, na verdade, aconteceu para que o júri anulasse esse caso aí? Bem, Vanusa, bom dia a todos. Vamos explicar para quem está em casa, tem muita gente querendo entender, né? O que a gente tem que compreender, antes de tudo, é que toda vez que a mídia, né, e que a vaidade humana, ela toma de conta de um processo, em especial um processo penal, ela é passível de anulação. Nós tivemos recentemente a Lava Jato e mais uma vez tivemos o caso da Boate Kiss. O que eu posso dizer de forma bem pedagógica, de forma bem acadêmica, é que imagine um jogo de futebol. Se eu tenho um jogador que comete um gol de mão, aquele gol vai ser nulo. Se eu tenho um jogador que faz um gol impedido, aquele gol vai ser nulo. Então, se eu tenho um jogador que entra no campo sem estar escalado, sem estar inscrito, sem poder jogar, aquele gol, aquela partida vai ser nula. Diferentemente, né? Não diferentemente, aconteceu na Boate Kiss. Algumas regras do jogo foram desrespeitadas. Nós não podemos, apesar de ter tido 200 mortes, nós não podemos agir dentro do direito, em especial o direito penal, com paixão. Nós temos que ser racionais. Ao tempo que nós temos várias e diversas famílias, nós também temos famílias dos acusados e direitos. Quando a gente vê políticos, pessoas informadas lutando pela perda de direitos, né, nós não estamos lutando pela perda de direito daquele indivíduo, daquele criminoso, nós estamos lutando pela perda de direito de toda a sociedade, de todo cidadão. E antes de adentrar nessa questão das 6 causas de nulidade, o que nós temos que entender é que eu posso escolher não ser traficante, eu posso escolher não ser ladrão, mas eu nunca posso dizer que não vou cometer um homicídio. Todos nós estamos passíveis a cometer um homicídio, sabe? E dentro do processo, dentro do caso da Boate Kiss, nós tivemos um juiz vaidoso que desrespeitou as regras do jogo e ele se reuniu com os jurados antes da audiência, né? E ele se reuniu sem a presença do Ministério Público, sem a presença dos advogados de defesa no seu gabinete, ferindo o Código de Processo Penal. Nós tivemos... Foi algo mais pessoal, né? Totalmente pessoal, porque, de uma certa forma, não era para ter sido feito dessa forma, né? E diga-se que é um juiz conceituado, professor de processo penal, mas que naquele momento, naquele caso em questão, a vaidade sobressaiu, né? Ele deu margem à nulidade.
Um outro fato foi que os jurados, eles são escolhidos de forma anual, né? Os jurados. E aí, dessa lista anual, você faz uma escolha de 25 jurados. E dentre os 25, você faz um sorteio de 7, em que os advogados de defesa podem desistir de 3, acusação de mais 3. E dentre os 25, você vai preenchendo aquelas vagas. O que nós tivemos? Nós tivemos 3 escolhas de jurados, da lista dos 25 jurados, e essa escolha se deu menos de 15 dias úteis. Então, ocorreu em 4 dias antes do julgamento, e de 3 vezes. O Código de Processo Penal, ele entende que só pode ser feito de uma única vez, né? Então, foi uma outra causa, outro entendimento do tribunal de nulidade. Fora o juiz se reunir reservadamente com os jurados, fora a escolha do jurado de forma errônea, né, de forma ilegal. Como é feita essa escolha do júri? Vamos lá. Nós temos... O que pode e o que não pode acontecer, né? O que nós temos? De acordo com a população do município, é escolhida uma quantidade X de jurados. Sim. Vamos supor que, imagine, Teresina tem 1 milhão, faz uma lista de 250, 400 jurados, certo? Por ano. Todas as vezes que forem realizar um júri, dentro dessa lista anual, se escolhem 25 jurados. Pessoas maiores de 18 anos, geralmente servidores públicos, pessoas com idoneidade, e é feita uma série de pesquisa, né? Em regra, na maioria das vezes, são servidores públicos, mas são pessoas comuns, pessoas do povo. E esses jurados são chamados para aquele dia de sessão, né? Chegando lá, é escolhido, sorteado dentre os 25, 7. E dentro dos 7 sorteados, a defesa pode recusar 3 e a acusação pode recusar mais 3. Dos 25, complementa a lista de 7. E aí você vai ter um julgamento humano, né? Um julgamento social. Por isso que eu digo que o júri é um dos julgamentos mais democráticos que nós temos hoje no ordenamento jurídico brasileiro, né? O que mais chama atenção é que, assim, na verdade, tem que existir a justiça. Sim. Nesse caso, a justiça ficou, de uma certa forma, bem longe da situação, porque se levou as pessoas para conversar, para ter uma conversa, isso é muito grave. Gravíssimo. Certa vez eu estava num júri em São Luís e eu saí, o promotor atrasou-se, e quando nós voltamos, o juiz estava simplesmente contando o caso para os jurados e dizendo que a pessoa respondia por 1 ou 2 ou 3 processos. É impressionante, né? Porque quando você vê um magistrado, ele passa um condão de uma pessoa séria, né? Ele faz com que aquela pessoa simples, aquela pessoa da sociedade possa, poxa, eu estou aqui diante de um juiz, né? Um juiz de direito. Então ele passa aquela credibilidade, você passa a confiar naquela pessoa, ele tem um poder de destaque. Então ele consegue sim, de certa forma, quando ele expõe a sua opinião, até porque ele não julga, ele apenas preside um julgamento e ele quem julga é a sociedade. Ele apenas faz a dosimetria, apenas faz a sentença dentro da decisão dos jurados, né? E o que foi considerado, né, relacionado a tudo isso e veio à tona assim? Não, a defesa sempre bateu, né? Os quesitos que o juiz utilizou foram quesitos, né? Além da pronúncia, ou seja, você quando vai para um tribunal do júri, é importante que você entenda que existe uma denúncia. E dentro dessa denúncia você tem que ser condenado pelos que de fato existe naquela denúncia. A quesitação, que são aquelas perguntas aos jurados, ela não pode ultrapassar o que tem na denúncia. E ela não pode ser perguntas direcionadas, fazendo com que induza os jurados a uma resposta positiva ou negativa. Ela tem que ser uma pergunta bem ampla para que você diga, cometeu crime? Sim ou não? Foi intencional? Sim ou não? E não que você induza, olha, cometeu o crime de forma intencional, sabe? Cometeu o crime de forma bárbara? Não. Primeiro faz perguntas, sempre, perguntas objetivas. E a quesitação, ela não foi de forma objetiva, ela foi uma quesitação direcionada e ultrapassando os limites da denúncia, da pronúncia, perdão.
Por que a sentença e as prisões, de uma certa forma, foram tão questionadas? Justamente por causa desses fatos? Vanusa, como advogado, né, criminal, eu entendo que não importa se fossem 5, 6, 1 ou 10 réus. Nós tínhamos que individualizar a conduta. Eu não consigo hoje vislumbrar que um dono de uma boate iria colocar uma espuma onde ele e a família iriam frequentar o local e de forma intencional ele queria que tu pegasse fogo. Sim. Então eu não posso dizer que ele teve a intenção de se matar. Eu não posso dizer que ele teve a intenção de matar todos. O que eu posso dizer é que ele agiu de forma culposa, de forma negligente, né, foi negligente, né? O que eu posso dizer é que ele, imagina você colocar algo dentro de uma casa de show para que aquilo possa se matar, para que aquilo possa te prejudicar. Então eu entendo que houve esses excessos na sentença, e eu entendo também que como pode eu pegar um diarista, uma pessoa que estava lá numa noite qualquer, não tinha nenhum vínculo, ajudou a socorrer as vítimas, e essa pessoa pegar 18 anos de cadeia. Foi uma das coisas que mais chamou a atenção, porque é aquela história, você está prestando um serviço, obviamente você não fez aquilo de propósito, você está ali para ganhar o seu dinheirinho daquele dia, fazendo um trabalho e, de uma certa forma, ele acabou levando a culpa. E olha o valor que ele recebeu, né? O valor irrisório, apesar de 2013, R$100 ser um valor talvez relativo, mas que mesmo que você coloque toda a inflação, toda a correção, é um valor pífio, né? E você pegar uma pessoa dessa e responsabilizar esse sujeito pela morte de todas essas pessoas, né? Qual o impacto aí das famílias, né? Para as famílias? As famílias têm que entender que sangue não lava sangue. As famílias têm que entender que o julgamento foi anulado, eles não foram absolvidos. Sim. Então, pela quantidade de vítimas, pela quantidade, ainda que o processo ainda esteja correndo, o prazo prescricional... Na verdade, somente esse júri, né, foi, de uma certa forma, anulado pela justiça. O ato foi nulo, como partida de futebol, sim, que eu disse anteriormente. Sim. Então, teremos outro júri. Né? O Ministério Público recorreu para o STJ. A justiça teria que ser feita, né? Porque a justiça precisa ser feita. Porque, de uma certa forma, a gente vê casos e mais casos que deixam muito a desejar. E, de uma certa forma, não se pode penalizar toda uma justiça por causa de falhas ou erros de alguns, né? O que nós temos que entender é que qual é o símbolo da justiça? Sim, a justiça é uma deusa cega com espada, um escudo e uma balança. Cega para que ela não veja quem são as partes, se é rico, se é pobre, preto, branco. Se é uma balança, é que ela tem o peso de igualdade, a vítima e o acusado, as duas partes. Que a justiça seja feita. Então, eu não posso esperar uma justiça justa se eu quero uma sentença injusta. No momento em que eu tenho, dentro do ordenamento jurídico, sentenças que ela ultrapassam os limites da razoabilidade, da pena, ultrapassam a individualização, né, da conduta de cada um, eu não estou sendo justo. Eu estou querendo me vingar. E a justiça ela não serve como meio de vingança. A justiça sempre deverá agir de forma humana e de forma razoável. Como eu digo, nós não podemos trabalhar o direito, seja ele civil, seja ele previdenciário e principalmente o criminal, com paixão. Nós temos que ser racionais, devemos trabalhar com razão. Como um advogado criminal e representando os demais, o que esse momento significa? Uma vitória para a advocacia do país. Entenda que a advocacia, por muito tempo, ela foi desrespeitada. A advocacia, principalmente a advocacia de defesa, ela, muitas vezes, ela não era ouvida, né? E quando você vê que a advocacia teve os seus pleitos ouvidos, atendidos, é muito preocupante, Vanusa. Hoje, nós temos decisões de ministros do Supremo, né, de desembargadores, de juízes de piso, que vão contra a lei. E se a lei está errada, que nós possamos escolher melhor os nossos legisladores. Mas eu não posso ir contra a lei porque eu quero ser um justiceiro e porque eu quero dar uma resposta à sociedade. E o que nós temos hoje no país são esses atos. Julgadores ultrapassando seus limites legais, julgando com a simples convicção pessoal,
E a advocacia está lá, clamando, suplicando, pleiteando, levantando a bandeira e dizendo, olha, gente, tá errado. E as pessoas cometem esses erros, os juízes continuam agindo, porque nós tivemos uma escola, né, lá em Curitiba, em que já existia, mas Curitiba serviu como uma escola para muitos julgadores, e graças a Deus, algumas coisas, alguns erros estão voltando, né? Não para que haja impunidade, mas nós estamos tentando voltar ao devido Estado Democrático de Direito. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença, agradecer à PAC que sempre contribui, mandando sempre profissionais aqui para o nosso programa toda terça-feira. Quero agradecer, tá? E as pessoas que quiserem entrar em contato também podem entrar em contato através do Instagram. Tem Sim. a PAC também, né? Tem a PAC, tem o nosso Instagram pessoal. Lá no Instagram também tem o nosso contato, né? Nosso WhatsApp, nosso e-mail. E em nome da PAC, em nome de toda a advocacia, nós que agradecemos o espaço do programa, o seu espaço, você sempre muito gentil, recebendo a todos. A advocacia está aqui para servir, né? Nós estamos aqui para ajudar a sociedade no que estiver ao nosso alcance e a PAC não é diferente disso. A PAC vai lutar sempre para fortalecer a advocacia, porque a advocacia fortalecida, sociedade fortalecida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Direitos e Deveres volta então na próxima semana.